E aí pessoal, tudo bem? Felipe falando aqui. Nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho mais sobre o React Hook Form. Basicamente, o que é o React Hook Form? Ele é uma biblioteca que permite, que vocês criem formulários de forma mais automatizada, de forma mais declarativa, usando hooks do React. É uma biblioteca que hoje está disponível nas versões JavaScript, TypeScript, e ela pode ser usada com outras bibliotecas e também com bibliotecas de validação. Então, eu posso criar o meu formulário com a React Hook Form, eu posso ter a Fornic, por exemplo, trabalhando junto com o React Hook Form, num formulário padrão, assim como eu posso utilizar a validação de formulários usando bibliotecas externas, como o Youp ou a Joy, que são bibliotecas que geralmente são utilizadas hoje em dia para a gente fazer a validação desses formulários. E o que ela traz, o que a gente tem de vantagem? Basicamente, a gente consegue otimizar algumas operações, tratamento de erros, configuração do handle change, da mudança dos valores em cada input do formulário, o submit dela, o reset. São todas operações que no React Hook Form a gente já tem elas pré-definidas, a gente consegue utilizar algumas prontas, outras previamente configuradas, e isso otimiza o nosso desenvolvimento de um formulário usando o React. E, claro, usando hooks do React também é algo muito legal. Então, bora nesse vídeo falar um pouquinho mais sobre como criar um formulário usando o React Hook Form. E não se esqueçam, antes de seguir no vídeo, lembre-se, se inscreva no canal se não estão inscritos ainda. Se gostarem do vídeo, deixe seu like. Deixem seus comentários sobre o que acharam do vídeo, sobre outras possibilidades que vocês gostariam de estar vendo. E bora lá para o nosso vídeo. Então, galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre React Hook Form usando o JavaScript e a gente vai fazer um formulário bem simples, tranquilo, para que a gente possa desenvolver usando essa biblioteca. Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu tenho a React Hook Form, Get Started, que basicamente é a página oficial da biblioteca. Vocês têm aqui o processo de instalação dela, npm install React Hook Form, vou até copiar já para deixar copiado aqui. E aí você tem vários exemplos, alguns exemplos em JavaScript, outros exemplos em TypeScript, de como você pode utilizar. Existem diferentes formas, existem variações de você utilizar a React Hook Form com alguns recursos a mais, outros recursos a menos. Vocês podem trabalhar com componentes independentes ou deixar tudo no formulário sem componentizar um input, por exemplo, um button ou um checkbox, um drop-down list, que é o select, Vai variar da forma com que vocês vão implementar o projeto de vocês. Mas uma coisa é certa, a React Hook Form vai poder ser utilizada e vocês vão conseguir otimizar o jeito de criar formulários. Para isso, bora lá ver aqui na nossa abinha o formulário que a gente vai trabalhar com a React Hook Form hoje. Basicamente a gente vai ter um nome completo, um username, um e-mail, uma senha e o confirmar senha, que daí a gente vai fazer uma validação aqui. Colocar a senha, a gente vai ter que validar a nossa senha. Além disso, a gente vai ter uma checkbox que vai servir para a gente poder trabalhar com a ideia de confirmar, ler e aceitar os termos ou não, daí a gente vai marcar ali e registrar. E também tem um botão de resetar, ou seja, a gente vai conseguir resetar, limpar todo o nosso formulário de maneira rápida e simples. Para que a gente possa fazer isso, eu tenho aqui no meu VS Code já esse projeto rodando. Então, basicamente ele tem um componente chamado form. E nesse componente form, basicamente, nós temos HTML. Vou até tirar aqui o React no início, vou deixar aqui prontinho. E olha só, a gente tem um HTML no qual a gente tem a tag form. E dentro da tag form, que é o nosso formulário, eu tenho aqui nome completo, uma label, o ID, o name, o type e a class name para a gente poder fazer a estilização aqui, perfeito? Nós temos também, basicamente, o username, o e-mail, o password, o confirm password, que é confirmar senha, e por fim a nossa type checkbox, que é uma checkbox que a gente está usando ali com a label, e esse é o nosso formulário. No final a gente tem dois botões, um para submeter o formulário, por isso que é type submit, e a gente vai registrar, então está o nomezinho aqui registrar, e outro para resetar, type reset, para a gente resetar aqui o nosso formulário. Beleza, isso aqui está
sendo visto em tela, já está formatadinho com CSS, né? A gente tem um CSS aqui, não vou entrar em detalhes desse ponto, mas a gente precisa começar a transformar esse formulário para ser utilizado com React Hook Form. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui instalar a biblioteca da React Hook Form. Então vou dar um npm install React Hook Form e ele vai instalar ali, não demora muito, rapidamente, é uma biblioteca leve ali para a gente usar. E aí, se a gente for analisar aqui, a gente tem ela na sua versão 7.46.2, perfeito? Então a gente está utilizando ela na versão 7. Tem umas diferençazinhas da versão 6 para 7, então se vocês usarem a 6 ou a 7, tem alguns cuidados ali que existe geralmente em fóruns da internet e tudo mais, a gente consegue entender um pouquinho mais a fundo. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar da React Hook Form o hook useForm. Então, vou importar ele aqui, ó, beleza? useForm. E aí aqui, antes do meu return, eu vou começar a configurar, né, o meu formulário. Dentro desse useForm, eu vou começar a capturar alguns elementos que eu preciso para que a minha biblioteca funcione corretamente. Então, vou botar aqui o useForm, vou instanciar ele aqui. E aí eu vou começar a trazer alguns elementos, tá? Ele já tem aqui, ó, uma listagem desses elementos. O primeiro deles é o register, já vou falar um pouquinho mais sobre o que é o register. O handle submit é o segundo e o reset é o terceiro. Basicamente o register vai servir para a gente registrar os campos do nosso formulário, para a gente poder identificar por meio do name ou do ID qual campo é qual campo, né? Para a gente saber, ó, esse é o campo do e-mail, esse é o campo do password e assim por diante. O handle submit é uma função que já vem pronta para quando tu submeter o formulário, tu poder chamar ela para poder manipular de maneira adequada os dados que foram inseridos ali. E o reset é para te resetar o formulário. Isso tudo vem do hook useForm, perfeito? E aí eu já posso até deixar aqui uma função chamada onSubmit. E nessa função chamada onSubmit eu vou receber data, que vai ser os dados que foram preenchidos no meu formulário. E aí nesses dados preenchidos no formulário eu vou fazer o quê? Eu vou dar um console.log no data. Então a gente só vai apenas fazer o processo de submeter o formulário e imprimir ele no console ali do navegador para a gente poder ver. Aqui não tem muito mistério. O React Hook Form não entra muito aqui. Depois que você fez tudo, recebeu os dados prontos aqui, aí você vai nesse estágio fazer todo aquele processo de configurar para enviar, por exemplo, por uma API usando o método HTTP POST, né, com o endereço da API, dá para usar o Axios, por exemplo, para fazer essa submissão. Enfim, tem vários pontos que daí vocês vão fazer, vai depender de acordo com o contexto que vocês estão trabalhando. E aí, como esse onSubmit, que é um método que eu criei, eu quero que ele seja chamado quando eu submeter o meu formulário, eu vou pegar e vou criar aqui então onSubmit, que é quando eu submeter o meu formulário, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar handleSubmit, que é a função, né, que vai gerenciar o envio do formulário via React Hook Form, então é essa função aqui, e dentro dela eu vou passar o meu onSubmit aqui, ó, perfeito? Então, o handleSubmit, que é do React Hook Form, vai gerenciar o envio dessas informações usando essa função aqui para isso, perfeito? Maravilha! O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa começar a entender como que a gente vai fazer a configuração dos nossos inputs. A gente tem na sua maioria inputs do tipo text e tem um input do tipo checkbox, perfeito? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa controlar cada input de maneira individual. Para isso, como eu falei no início ali da configuração, a gente tem o register. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui 3 pontinhos register, perfeito? E aí dentro desse register eu preciso passar o nome do campo, para dizer que então nesse registro aqui que eu estou fazendo, esse input se refere ao campo full name. Então tem o ID e tem o name aqui, então eu estou registrando um campo full name aqui, perfeito? E aí não tem muito mistério com os demais. Vocês vão replicar isso daqui, ó. Full name, register para username, aqui. Vamos lá, register para e-mail, beleza. Vamos para a senha, que é password, né? Vamos para o confirmação do password, que é o confirm password. E por fim, vamos para a parte da checkbox, que é accept terms. Beleza, feito.
estamos com o nosso processo aqui de configuração de registro dos nossos campos individualizados feita. Então a gente conseguiu dizer, ó, eu tenho esses campos, estou registrando um por um de acordo com o name ou o ID dele, beleza? Então era isso que a gente precisava fazer no momento. Aqui embaixo, quando a gente for agora, né, ter o nosso registrar ou o nosso reset, como ele está com o type submit, ele vai lá para cima no form para submeter o formulário. Então aqui não preciso mexer em nada. Mas quando eu fizer o reset, eu quero que ao clicar no reset, eu quero que ele faça alguma coisa. E essa alguma coisa é a seguinte, eu quero que ele chame basicamente o método reset. Esse método reset, que ele vem daqui, ó, do useForm, basicamente ele vai resetar o meu formulário, perfeito? Então, olha só que legal, vamos ver se já está funcionando. Vou vir aqui, nome completo, UnisFB, e-mail, senha, vou colocar teste 123, teste 123. Vou aceitar os termos e vou registrar. Cliquei. Ao clicar em registrar, olha só que legal, ó. Console, Object, e olha lá, ó, que bacana. Accept terms true, confirm password teste 123, e-mail, full name, password, username, tudo configurado bonitinho. Ou seja, o React Hook Form, ele já por meio desse register, faz todo aquele processo de gerenciar, né, os valores que estão sendo inseridos, todo aquele processo de deixar as coisas controladas para nós, e aí a gente consegue ter esses dados ao final já computados ali para utilizar, perfeito? Se eu testar o reset aqui, vou testar o reset, ó, cliquei, ele limpou todos os meus campos, ó, limpou todos os meus campos. Então o reset também está funcionando, é uma função que já vem pronta do React Hook Form. Só que claro, se eu clicar em registrar, isso aqui está vindo vazio. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar um método para validar o meu campo, né, para que eu possa fazer isso. E como que a gente vai fazer isso? Basicamente eu vou utilizar, né, o npm IUP, então a gente vai utilizar a biblioteca IUP para fazer a validação. Vocês podem dar uma olhadinha nela, entrar no site, né, procura ali no Google IUP, ela é bem legal de vocês utilizarem. E eu também vou usar uma biblioteca específica que é do HookForm, @hookform/resolvers, que ela vai ser onde a gente vai dizer que é o IUP que vai estar gerenciando a validação do formulário para mim. Então eu preciso dessa biblioteca para dizer isso. Instalamos essas duas bibliotecas e agora eu vou importar. Vou importar aqui primeiro o IUP, então eu faço um import asterisco as IUP from IUP, beleza? E eu também preciso importar depois, por enquanto a HookForm Resolve a gente não precisa importar, depois a gente vai agora gerenciar a parte de validação. E como que a gente faz para gerenciar essa parte de validação? Basicamente eu preciso criar um esquema, ou seja, o que é um esquema? É um esquema que vai dizer como que eu devo validar cada um dos campos que eu tenho ali. Então para que eu possa fazer isso, em vez de eu fazer aqui nesse mesmo arquivo, eu vou fazer isso num arquivo separado, perfeito? Por quê? Porque daí eu consigo ter as coisas formalmente separadas. Vou vir aqui, vou criar uma pasta chamada validation, tá? Poderia ser utils, poderia ser helpers, enfim, né? Vai de acordo com o jeito que cada um está montando o seu projeto. E aí eu vou colocar aqui como user validation.js. Vou importar o IUP para cá e agora sim, export const validation user validation schema igual ao quê? Igual a IUP.object, porque a gente vai ter um objeto com várias propriedades dentro, e esse object vai ter a seguinte forma, ou seja, vai ter a seguinte estrutura, a seguinte shape, que basicamente é onde a gente diz qual que é a estrutura a ser seguida. Nós vamos ter um full name, né? Então esse full name eu estou tirando daqui, né, galera? Ó, full name. E esse full name ele vai ser do tipo o quê? Vai ser um IUP do tipo string, então ele vai ser uma string. E ele vai ser um campo obrigatório, onde eu posso botar uma mensagem de erro, nome ou nome completo é obrigatório. Beleza. Vou fazer isso para os demais, vou dar uma vírgula aqui, vou ir fazendo para os demais, tá? Eu não vou fazer uma validação totalmente completa,
porque também não é um intuito aqui, é mais mostrar o React Hookform, mas vocês podem e devem fazer uma validação bem completinha aqui, tamanho máximo, tamanho mínimo, dá para usar regex, dá para fazer um monte de validações aqui para cada campo. Então, basicamente é vocês seguirem, né, essa ideia. Vou colocar aqui o username, vou colocar aqui o e-mail, vamos colocar aqui o password e o confirm password. Show! Colocamos aqui quase todos, falta a checkbox aqui ainda, beleza? Mas já vamos colocá-la também, checkbox, e vamos colocar aqui, ó, set terms. Bom, o username é uma string, então username é obrigatório, e-mail, né, é obrigatório, então vou colocar aqui, ó, e-mail é obrigatório. Eu posso colocar aqui, se eu quiser também, que ele é do tipo e-mail, para ter a formatação, né, ele entender que é um e-mail que tem que ser inserido ali. O password, eu vou colocar ali, né, que ele vai ter um tipo de senha, tá? E aí essa senha eu poderia colocar alguns campos extras, como por exemplo, dizer que ele tem que ter no mínimo, né, um mínimo de 6 caracteres, um máximo de 8 caracteres ou algo assim, né? Então vocês podem deixar isso aqui bem ajustado, né? Senha obrigatória. Beleza? E no Confirm Password eu vou fazer um esqueminha que basicamente é para que ele possa verificar se a senha que tu digitou está batendo com a senha que tu está confirmando. Para isso eu posso usar o seguinte. Eu posso usar, aqui até vou botar aqui para baixo. Vamos colocar para cá, botar para cá e para cá. Aí eu vou colocar o OneOff. Basicamente esse OneOff eu vou dizer o seguinte, que ele tem que bater, né, com o que está escrito lá no campo password. Para que eu possa fazer isso, eu vou abrir aqui colchetes, vou colocar up.ref e aí eu vou dizer qual campo eu estou me referindo, a qual campo eu preciso comparar. E o campo que eu preciso comparar é o campo password que está aqui, beleza? Aí eu boto aqui uma vírgula, depois um null para deixar o segundo parâmetro, né, que não vai ter nenhuma mensagem ali, perfeito? E tá pronto. Agora eu consigo deixar configurado. Além desse null, eu posso deixar uma mensagem aqui também, ó, confirmação de senha não coincide. Beleza. E aí eu consigo fazer que o campo password e o campo confirm password precisem ser iguais, perfeito? Então é assim que a gente pode fazer, exportei isso daqui e agora eu vou voltar para cá para que a gente possa terminar a nossa configuração de validação. Como que eu faço essa validação? Basicamente agora sim, ops, estou no arquivo aqui. Basicamente agora eu preciso chamar aquele resolver, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, up resolver e ele vai vir do @hookformresolvers barra, e aí ele tem vários resolvers aqui, um deles é o up. Perfeito. Então coloquei aqui, beleza? E aí eu preciso agora dizer para o React Hookform que eu estou utilizando o up como validador do meu formulário. Para isso, você vai colocar aqui, ó, register, handle, submit, reset, e você vai ter aqui, depois do reset, você vai ter um form state. Nesse form state, tu vai capturar dentro dele os erros, perfeito? E aí, com isso, tu vai dizer o seguinte, que os erros que ocorrerem e a validação que tiver, ela vai ser feita a partir do up. Para que você possa fazer isso, você vai vir aqui, dentro do useform, abrir chaves e vai colocar o seguinte, resolver, ó, ele tem a opção resolver, você vai colocar up resolver, que foi o que a gente importou ali na biblioteca ali em cima, e vai dizer que a gente vai ter um user validation schema, que basicamente é a validação que a gente acabou de criar aqui, perfeito? Então, com isso eu estou dizendo que os erros e a validação serão feitas conforme o esquema user validation schema do up que a gente acabou de criar. Prontinho. Agora a gente precisa dizer o seguinte, como que a gente vai configurar para que esses erros, que são esses erros aqui, ó, que ele vai gerar mensagens, apareçam em tela. Para isso, depois do input, antes do final dessa div, eu posso criar uma outra div, tá? E essa div eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro dela o meu campo errors, que está aqui, ó, errors, e aí eu vou colocar assim, ó, errors ponto
e aí ele vai puxar todos os meus inputs que eu tenho registrados. Full name, e aí pode ser que full name seja vazio, né? Pode ser que seja opcional, vou deixar com uma interrogação aqui, ponto message, ou seja, você vai imprimir aqui a mensagem de erro, perfeito? Do full name, tá? Vou vir aqui, vou fazer o mesmo para os demais, ops, vou colocar aqui para todos e depois eu vou trocar os nomezinhos ali, tá? Vamos vir aqui, confirm password, beleza, e aqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar para accept terms, para confirm password, para password aqui e para e-mail aqui, perfeito? Username aqui. Show de bola. Pronto. Agora a gente também configurou para que os erros que ocorrerem, eles sejam, né, impressos ali, né, apareçam do jeito que a gente quer, tá bom? Bom, agora eu acho que a gente já fez tudo o que precisava, tá tudo certo, tudo beleza. Vamos lá testar. Vou vir aqui, vou dar um registrar, ó, nome completo obrigatório, username, né, é obrigatório, e-mail obrigatório, password must be at least 6 characters, então a gente também poderia ter uma mensagem aqui substituindo essa em inglês, e o confirm password aqui está nome completo obrigatório. Eu acho que eu esqueci de mudar aqui, né, então vamos colocar, ó, aceite dos termos é obrigatório. Pronto, mudei aqui, vamos lá, vamos atualizar. Vamos ver, não mudou? Não recarregou para nós? Vamos ver. Nome completo obrigatório, será que eu deixei em algum outro lugar, nome completo? Aqui, ó, confirm password, aqui também, ó. Senha, confirmar senha é obrigatório. Confirmar senha é obrigatório. Esse aqui também. Beleza. Fiz isso daqui, vamos lá. Eu vou atualizar aqui. Show. Nome completo obrigatório, username é obrigatório, e-mail obrigatório, password must be at least 6 characters, então a gente precisa ter, né, a senha aqui também, que ele tenha no mínimo 6 caracteres. Você pode vir aqui colocar uma mensagem depois da vírgula ali para ele colocar isso daqui também, então você pode dar uma vírgula e colocar uma mensagem para substituir isso. E também, eu acho que até se tu inverter ele pega primeiro isso daqui, ó. Deixa eu ver, ó, vamos ver. Se tu inverter, eu acho que ele até mostra primeiro do required o erro, ó, se eu não me engano. Ó. Vamos ver. Required, beleza. Vamos ver, ó. Atualizar. Ó, ele pega por sequência, ó. Então ele pegou senha obrigatório. A única coisa que não está aparecendo aqui é dos termos, tá? Então a gente precisa ajustar isso. Eu vou vir aqui, provavelmente por causa da posição dos termos, eu vou colocar essa div depois da label aqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar essa div depois da label. Vamos ver se já está aparecendo agora aqui, ó. Beleza, confirmar senha obrigatório, accept terms.message, eu li e aceito. Vamos ver aqui porque ele não está aparecendo só, div accept terms. A princípio era para estar aparecendo, vamos ver o que ele está dizendo para nós. Ou eu não coloquei aqui campo obrigatório, não, eu coloquei que ele é um required. Deixa eu ver aqui se a gente esqueceu alguma coisa. Ah, tá, beleza. O que acontece? Como eu coloquei string aqui, agora eu me lembrei, a gente não pode ter uma string aqui, porque na verdade o que a checkbox trabalha? Ela trabalha com o campo checked, e o campo checked ele, na verdade é um booleano, verdadeiro ou falso, para dizer se está marcado ou não. Então, em vez de a gente trabalhar com uma string aqui, a gente vai trabalhar com um booleano, perfeito? E aí eu posso até perguntar o seguinte, ó, se nesse booleano, que pode ser o valor verdadeiro ou falso, se ele vai ter o one-off. Ou seja, se um dos valores que foi inserido nesse booleano é o campo true aqui, ó, perfeito? Aí sim, né, se for o campo, se não for o campo true, aí sim eu coloco, depois da vírgula aqui, a mensagem de erro, e aí não precisa estar entre parênteses aqui, ó, perfeito? Show de bola! Então agora eu verifico se ele é do booleano e se ele é verdadeiro. Se ele não for verdadeiro, então vai dar um erro. Vamos lá, vamos testar agora para ver. Ó, agora sim, ó, nome completo, username, e-mail, senha, confirmar senha, aceite os termos obrigatórios. Perfeito. Vou vir aqui, vou colocar o meu username, vou colocar o e-mail, a senha, teste, 1, 2, 3. Vou colocar só teste. Ó, senha não coincide. Agora sim. Não deixou registrar porque eu tenho que aceitar. Agora sim. Registrar. E olha lá que legal. Prontinho. Todas as informações do meu formulário estão completas e
ok para a gente utilizar. Então vejam como o React Hook Form, na verdade, ele traz muitas vantagens para nós. Ele otimiza muitas das funcionalidades que a gente tem. A gente pode utilizar a validação, que é algo bem legal da gente fazer também. Então é muito bacana de vocês utilizarem. Para fechar o nosso vídeo, só vou deixar uma dica aqui para vocês, que é a seguinte. Caso vocês quisessem, fazer a componentização desse input aqui, também seria possível, também daria para fazer a componentização desse input aqui. E aí como que vocês deveriam fazer isso? Eu poderia vir aqui em Components, criar um input, e dentro desse input eu poderia colocar aqui um index.jsx, e aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um const input aqui, e esse const input ele vai receber algumas das propriedades que eu tenho no React Hook Form, que basicamente elas são label, name, type, register e error. Beleza. A partir disso daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar a estrutura que eu vou ter do meu input. Então eu vou dizer que eu vou retornar o seguinte, que dentro desse input eu vou retornar o quê? Eu vou retornar uma div. Essa div ela vai ter o class name aqui, que é o class name form group. Então, vou colocar aqui, div class name form group, beleza? E dentro dessa div, eu vou ter a estrutura do meu input. Eu vou ter uma label, que também vai ter aqui, só que em vez de ter o nome fixo, ela vai receber agora o name que eu passar, então ele substitui aqui. E eu vou ter um input, que basicamente vai estar aqui, vou copiar, eu vou colocar para cá, que esse input, deixa eu dar um export default aqui embaixo já, input, ele vai receber o seguinte. Ele vai receber um ID, que na verdade vai ser o name que eu estou passando lá, ou poderia ser o ID também se eu quisesse aqui, eu poderia pegar o ID, mas são iguais. Ele também vai receber, no ID aqui, ele vai receber também o name. E aqui no type text eu vou manter o type que eu estou mandando por lá também. Então a gente vai receber os valores de acordo com os valores que eu passar aqui, ele substitui aqui. O class name é form control e o register, em vez de ser full name, vai ser também o name que eu estou passando aqui, perfeito? Então vai ser isso aqui, beleza? Então olha só, a partir de agora a gente está conseguindo configurar que basicamente o meu input ele vai ter uma estrutura padrão. Deixa eu ver o que ele está dando, rather region values never read, declares never read, ok. Deixa eu ver aqui prop types, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, depois a gente pode tirar daqui, vamos ver, entire file, beleza, o error aqui, tá, vamos lá, vamos colocar um error aqui, error, and vamos colocar a div, que daí a div basicamente é a div do error message aqui, vamos colocar ela aqui, vamos fechar ela aqui, e vamos colocar error.message aqui, beleza, prontinho, a nossa label aqui vai ser label, na verdade, aqui em cima, pronto. Agora sim, esse lint aqui eu tirei só para não ficar dando erro, para mostrar para vocês, mas podem tratar depois, de acordo com a regra, eu basicamente nem estou com a regra, tá com o linter que vem padrão do nosso projeto do Vite, então a gente não está usando nenhum linter aqui, por isso que eu só desabilitei para não ficar dando erro, mas vocês podem tratar o linter depois, tranquilamente, não tem problema. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que agora eu estou recebendo todos os valores de forma dinâmica. De acordo com os valores que eu passar aqui, ele vai receber esses valores aqui e passar. Inclusive o próprio ID eu poderia passar para não ficar ID e name, eu poderia passar o ID aqui também, não tem problema. Daí eu passo o ID aqui e o name aqui. Como que fica agora para que eu possa importar isso? Como que eu tenho que fazer? Basicamente eu venho aqui, importo esse input que eu acabei de fazer, e nesse input, agora ele vai virar um input assim. E pronto. Como eu já estou passando ID, name, type, class name e o register aqui, ele já vai conseguir receber eles aqui e vai conseguir fazer a troca disso daqui. Vou fazer a mesma coisa para os demais e, claro, eu só não vou trocar a checkbox, porque a checkbox ela tem que ter um componente um pouquinho diferente, separado, não vai ser exatamente esse para receber aqui, tá? Então, aí a gente pode fazer também, vocês podem fazer aí em casa, um componente para checkbox para treinar também, beleza? Mas substituir os inputs, a princípio eu acho que está tudo certo. E vamos lá, vamos testar para ver se a gente tem eles aqui.
Vamos ver, ele está falando aqui, o que ele deu para nós? Register is not a function as input na linha 11. Sim, vamos lá ver. Então, o que acontece? Basicamente, como a gente está importando aqui o register e outras coisas, a gente precisa também fazer a importação disso daqui, né? Então, a gente precisa entender da onde que está vindo, como que ele vai capturar isso. Vamos ver, ele está pegando o input aqui, está pegando o label, ID, name, register, retornando aqui e dando o export default. Aqui no nosso form, vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente esqueceu. Vou botar o register aqui, vou passar o register ali também. Sim, tá, entendi. O que acontece? Ó, eu estou passando o ID, está correto, eu estou passando o name, está correto, eu estou passando o type text, está correto. O class name ele já está lá, o class name form control. Eu não preciso passar, ele não é dinâmico, então não preciso passar aqui. O register ele já está aqui também, tá? Então eu não preciso passar o register de forma assim. Basicamente eu vou passar o register aqui, ó, register que eu tenho. Pronto. Agora eu estou fazendo isso de forma correta. Como eu também estou recebendo erros, eu preciso ajustar isso aqui também. Então eu vou botar error e eu vou dizer que é errors.fullname. E aí eu vou passar aqui e vou remover daqui, ó, porque daí eu já estou passando o erro para cá, para ele ser recebido aqui, para ele mostrar aqui também, ó. Então não preciso estar mostrando o erro aqui. Então basicamente eu preciso fazer esses dois ajustes aqui, ó. Ajustei aqui, tiro o erro aqui, tiro o erro aqui, e aí a gente vai ajustando para os demais, perfeito? Deixa eu ver se eu não tirei nada. Beleza. Tirei aqui, vamos lá, aqui e aqui. Pronto, olha só que legal. Deixamos agora tudo certinho, beleza? Aqui eu já não mexi em nada. E aí o que mudou? Mudou que o class name a gente não está passando mais, porque ele já está aqui, e o register a gente está passando aqui dessa maneira. O error, eu passo aqui cada um dos nomes, então aqui está full name, aqui está username, aqui está e-mail, aqui está password e aqui está confirm password. Eu passo os erros que aconteceram de acordo com cada campo, ele recebe aqui e faz a apresentação aqui. Vamos ver agora se está funcionando. Vamos ver ainda se ele tem, vamos ver se ele não ficou nenhum erro aqui. Vamos dar um reload aqui e vamos analisar se a gente não esqueceu nada. Vamos vir aqui atualizar. Pad split is not a function. Vamos ver o que ele está dando ali. Pad split is not a function. Vamos ver aqui onde que está esse erro no register. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu passei o ID, passei o name, passei o type, substituí ali. Coloquei ali a label, não preciso ter aqui mais, porque ele também já vai estar pegando a label, então eu não preciso ter label. E eu não preciso nem ter essas divs aqui. Então, na verdade, a gente já está passando essas coisas lá também. A gente vai deixar ainda mais genérico, a gente só vai deixar os inputs mesmo. Esse aqui eu deixo, vamos vir aqui, vamos tirar o código desnecessário aqui. Vamos tirar o código desnecessário aqui, aqui e aqui. Porque a gente também já está passando isso lá. Vou arrumar aqui um pouquinho a nossa formatação. Beleza. Vamos ver agora se continuou o erro. Bad split. Vamos ver o que ele está dando agora aqui. A gente já fez a limpeza, já deixou tudo certinho. Vamos analisar. Class name form, on submit, o input está aqui, ID aqui. Beleza, ó. Como a gente estava passando a label aqui, ó, vou dar um Ctrl Z para vocês verem, já achei mais um probleminha aqui da nossa componentização. Nós estávamos fazendo isso aqui, ó, passando a label, tendo a label aqui. Mas na verdade a gente não precisa ter a label aqui, porque a gente está recebendo ela aqui e imprimindo ela aqui dentro da div. Então, como a gente está com toda a estrutura já pronta, na verdade o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu só preciso agora ainda passar a nossa label aqui, ó. E a nossa label vai ser o que está justamente aqui, perfeito? Então, vou fazer isso daqui, vou passar aqui label, tá? Para cada um deles. Que aí sim, aí eu terminei de efetivamente deixar ele bem genérico mesmo. Então, fui refatorando, até deixar ele mais genérico possível ainda. Então, agora sim, a gente praticamente limpou, passou todos os dados.
Vamos ver se agora está ok, passando a label, beleza. Vamos atualizar aqui. Vamos ver agora que erro que ele está dando pet split ainda. Vamos recarregar isso aqui agora e vamos ver se ele já pega agora para a gente. Vamos vir aqui, npm run dev, vamos rodar e vamos ver. Ó, ainda a princípio o erro persiste. Vamos fazer isso daqui. The worker component as input linha 10. Ele está dando input na linha 10. Na label, vamos ajustar aqui então. Vamos colocar aqui nome completo. Vamos colocar aqui também username. Vamos colocar aqui também e-mail. Vamos colocar aqui password. Vamos colocar aqui confirmar senha. E vamos colocar aqui senha, na verdade, né? Beleza. Fizemos tudo isso aqui. Beleza. Agora ele veio para cá e o nosso erro está aonde? Ah, o nosso erro está aqui. Ele está com HTML for e, na verdade, isso aqui também eu posso deixar mais padronizado também, né? Aqui já tinha um erro também. Vamos ver o que mais ele está dando erro agora. Ele está dando pet split is not a function. Vamos ver onde é que ele está dando esse pet split is not a function. O que ele está ocorrendo aqui? Ele está falando at register at input linha 11, 21. Vamos ver o que ele está dando na linha 11. Ele está dizendo que nós temos um erro na linha 11, que esse register ele não está podendo fazer o split. Vamos tentar entender o que ele está nos dizendo ali. 3 pontinhos register, o name, beleza. Eu acho que tem alguma coisa a mais aqui. Eu acho que não precisa estar isso aqui. Vamos ver. Ah, isso aqui, ó. Aí, galera, ó. Não tinha isso daqui, ó. Pronto, agora sim a gente componentizou, ok. Agora voltou a funcionar. Vamos atualizar para ver se tem erros. Ainda tem erros? Incorrect, vamos ver aqui, deixa eu puxar para cá aqui, ó. Ups. Incorrect label for element. Tá, ele está dando um erro de label, que esse erro de label, se eu não me engano, é um erro daqui. Vamos tirar esse HTML fora aqui, que eu acho que ele tem a ver com isso daqui. Vamos atualizar. Eu acredito que seja alguma coisa desse HTML fora aqui. Vamos tirar esse HTML fora aqui. Vamos deixar só isso aqui. Vamos ver se tem erro ainda. Pronto. Então, tirei esse HTML fora ali. Agora ele já está funcionando corretamente. Beleza. Então, agora a gente já limpou os nossos erros. Deixa eu botar eu de volta aqui para cá. Maravilha. E olha só, o que acontece? Vamos analisar agora o que a gente fez. Basicamente, a gente fez o seguinte. A gente componentizou o nosso input, né? A gente foi tratando os erros, deixando ele mais genérico. E meio que a gente tirou tudo que a gente tinha aqui, né? Basicamente tudo que a gente tinha aqui. ID, label, name, full name, type, raster, erros. A gente foi passando todos esses dados para esse componente genérico. E todos esses dados foram sendo recebidos aqui. E basicamente, após serem recebidos aqui, a gente foi distribuindo. Ó, o conteúdo da label vai aparecer aqui, o ID vai aparecer aqui, a name aqui, o type aqui, e o raster vai receber o name que eu estou passando aqui, ó, beleza? E também o erro vai receber o erro e pegar a mensagem do erro que eu estou recebendo aqui. Feito isso, a gente conseguiu componentizar o nosso input de maneira bem mais genérica, deu uma limpada aqui, né? A gente deixou mais sucinto o nosso código, só com o componente e as propriedades sendo passadas a ele. E aí a gente fez o quê? Ó? Nome completo, nunesfb, nunesfb@gmail, teste 1, 2, 3. Ó, ainda a nossa validação continua, teste 1, 2, 3, aceito, registrar. Então olha só que legal. Ó. Agora sim, a gente voltou ao estágio funcional, daquilo que a gente tinha antes da gente fazer a componentização. E a nossa componentização ficou show de bola aqui. Conseguimos ajustar tudo que a gente precisava. E aí a gente tem um componente input. Falta agora fazer, né, e aí eu vou deixar para vocês treinarem aí em casa, o componente checkbox, que na verdade ele vai ser muito similar ao que a gente tem nesse componente input aqui. Talvez a gente conseguisse até reaproveitar esse componente aqui, né, porque a gente tem aqui as propriedades dele sendo basicamente as mesmas que a gente está utilizando, perfeito? Mas
né, como ele é um checkbox, talvez o tratamento dele tenha que ser um pouquinho diferente por ele retornar para nós um booleano, né? Então a gente tem aqui um booleano. A gente pode até testar aqui, agora estava até pensando, né, já que a gente está aí, será que ele aceitaria? Vamos ver se ele aceitaria o nosso input deste jeito. Aí eu teria label aqui, eu aceitei os termos. Vamos colocar label aqui. Será que ele aceita sim? Acho que talvez ele é capaz de aceitar ainda para nós. Vou tirar o input, vou tirar os erros, vou tirar a div aqui. Vamos ver se ele aceita. Se ele consegue reconhecer que é uma checkbox e tratar isso com verdadeiro ou falso. Vamos arrumar o register aqui, vamos passar o erro. O erro é accept terms e o nosso register é só o register aqui, não precisa o class name, type checkbox. Ó, vamos ver aqui. Label ali os termos. Ó, vamos ver. Atualizei, não tem erro. Nossa checkbox está marcando, desmarcando aqui. Vamos lá. Vamos ver se de repente não precisa nem fazer nenhum tratamento diferente nesse momento. Teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3. E olha só que legal. Vamos ver. Full name, tal, password. Accept terms true. Olha só que legal. Ó, já pegou, conseguiu tratar, mesmo sendo um valor de booleano do type checkbox. O React Hook Form conseguiu entender isso e tratar e retornar um valor verdadeiro ou falso aqui para nós. Então, olha só que maneiro. Ó. Se eu tentar submeter, tá? Campo obrigatório, foi. Então, ele já conseguiu também. Então, na verdade, a gente já conseguiu componentizar praticamente todos os inputs que a gente tinha aqui, porque ele conseguiu tratar a questão de receber um valor verdadeiro ou falso, de pegar o checked, né, para ser true ou false. E aí, claro, seguindo a lógica, vocês poderiam criar, né, e aí não precisaria muito estar relacionado ao React Hook Form, mas vocês poderiam componentizar esse botão, criar um componente button e chamar ele passando as propriedades aqui, perfeito? Então, galera, basicamente a gente fazendo alguns testes aqui, depois, né, de ter o formulário funcional validado, a gente começou a fazer alguns testes para tentar componentizar, conseguimos, né, fomos ajustando os erros, arrumando, e aí a gente conseguiu ter ao final aqui uma componentização bem legal dos campos de input que a gente tinha no nosso formulário. Agora é com vocês. Basicamente, vocês agora precisam explorar mais possibilidades, tentar talvez transformar esse código de JavaScript, né, JSX para TSX, para usar com TypeScript, fazer a tipagem desse formulário, usar mais elementos como select, como text area e outros elementos que a gente pode ter no formulário e também fazer essa parte do submit aqui, né, mandar para uma API para vocês poderem ter, né, a experiência completa de construir um formulário. Mas a essência, a ideia de usar o React Hook Form está descrita aqui. Deu para entender, deu para pegar como vocês podem fazer aí, né, o seu formulário usando essa biblioteca. E agora é só seguir construindo diferentes exercícios, diferentes projetos usando a React Hook Form. Beleza? Valeu demais, galera. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.